Cheguei! Dica de imposto de renda de número 17. Macete para o MEI declarar sem pagar imposto de renda. Antes de começar essa aula completa, super atualizada, eu peço que você dê um like logo nesse vídeo. Antes que você se esqueça, inscreva-se aqui no canal, porque aqui só tem vídeo de qualidade sem nenhum blá 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 de sobra. E olha, você que me acompanha aí nas informações sobre o MEI, sabia que existe um canal lá no Telegram chamado Roberto Sasaki MEI, que eu passo o ano inteiro lá respondendo dúvidas e passando informações importantes para vocês? Muito bem, para começar, eu já inicio te tranquilizando de que agora é entendimento da Receita Federal. Nenhuma empresa, nem MEI, nem outro tipo de empresa, está obrigada a transmitir a EFD-REINF pelo simples fato de ter distribuído lucro de qualquer valor. Eu vou gravar um vídeo importante sobre este assunto e vou te disponibilizar aqui, no Telegram. Só lá! Portanto, fique atento que se você está inscrito neste canal, você vai receber informação completa sobre este assunto. Ele não vai vir aqui no YouTube, não. Vou apresentar lá no Telegram. Tá ok? Então, guardou aí? Telegram. O endereço é Roberto Sasaki MEI. Beleza? Vamos à aula, então. O microempreendedor MEI, no campo do direito, é pessoa física. Tanto isso é verdade que, para constituir o MEI, lembre-se, você teve que dar o seu nome próprio, porque é assim no campo do direito empresarial. Então, você tem que tomar cuidado, porque tudo que eu vou falar aqui, ora envolve legislação tributária, ora envolve direito empresarial. Então, aqui o assunto é direito empresarial. Então, no campo do direito, o microempreendedor individual é uma pessoa física. Ela decorre do seguinte: antigamente nós tínhamos a firma individual. Firma é sinônimo de nome, nome da pessoa, certo? Então a firma individual sempre foi pessoa física. E com o novo Código Civil, Lei Ordinária 10.406, criou-se um capítulo substituindo esta parte do nosso direito comercial como direito empresarial. E aí, então, a palavra comercial substituiu pelo empresarial. E passamos a ter a figura do empresário individual substituindo a firma individual, que é pessoa física. E aqui eu tenho o microempreendedor individual, que é um empresário individual. Tá ok? Para tirar a prova, digamos, o João constituiu uma empresa MEI e tem patrimônio, né? Foi construindo patrimônio na empresa MEI, na sua pessoa física, e ele se casou com a Maria e depois de algum tempo eles se separaram. Como é que fica a partilha? A partilha é bem comum da Maria, né, com o bem comum do João. E o João, nesse caso, considera-se patrimônio do João e da empresa MEI, que é um só patrimônio, porque no campo do direito só existe o João. E no campo da legislação tributária, aqui sim, nós temos a figura do equiparado à pessoa jurídica. Então, MEI é equiparado à pessoa jurídica e recebe um CNPJ. E, por meio desse CNPJ, está sim obrigado a declarar. Não tem conversa. Tendo ou não tendo movimento, todo ano tem que declarar assim. Encerrado o ano calendário 2024, logo no início de 2025, prepara-se a DASN-MEI, Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual. E aqui tem que verificar, ela exerce só atividade de serviço? Então soma aqui a receita bruta de serviço do ano de 2024. E se ela só vende mercadoria, soma aqui receita bruta de venda de mercadorias do ano de 2024. Ou tem as duas atividades, porque a empresa MEI, quando você constitui,
você apresenta uma atividade, um CNAE, né, Código de Atividade Econômica. Mas pode colocar até 15 atividades secundárias, não é isso? Por isso você pode ter atividade de venda e serviço, e aí tem que discriminar aqui e informar o total de receita bruta. MEI só pode contratar um empregado, recebendo no máximo um salário mínimo da classe, que é o piso salarial da categoria. Não pode ser mais do que isso, porque MEI é a menor das empresas, tem receita bruta pequena e o legislador está dizendo que você só tem condição de contratar um empregado e pelo piso salarial. Ponto. Então, se contratou, tem que apresentar informações desse empregado também aqui na DSN-CIMEI e transmiti-la à Receita Federal do Brasil este ano até 30 de maio de 2025, uma vez que dia 31 vai cair no sábado. Certinho aí? Muito bem. Outro ponto importante é que MEI, quando vende ou presta serviço para pessoa jurídica, ela está obrigada a emitir nota fiscal. Agora, quando ela vende ou presta serviço para pessoa física, ela não está obrigada a emitir nota fiscal. Basta um recibo, né, qualquer. Agora, se o cliente, pessoa física, exige a nota fiscal, aí neste caso, a empresa MEI está obrigada sim a emitir nota fiscal. Tá? Outro ponto importante é que uma empresa MEI, como qualquer outra empresa, deve se organizar e separar a conta da pessoa física, que é o dono, né, da pessoa jurídica e ter seu faturamento pela pessoa jurídica. Porque daqui a pouco ela cresce, transforma-se numa empresa maior, né, vai ser uma microempresa, empresa de pequeno porte e vai crescer. Então, por isso, é bom que já inicie se organizando. Só que para a Receita Federal, veja, a Receita Federal não quer nem saber se você tem conta corrente de pessoa jurídica ou não. É a receita da atividade que caiu na pessoa jurídica ou na pessoa física, tem que ser computado como receita bruta da atividade. Por isso é importante você separar, porque muitas das vezes, na conta da pessoa física, você recebe um Pix lá da sua sogra, do seu cunhado. Imagine você negociando com seu cunhado, sua sogra, você é louco. Mas enfim, né? É comum as pessoas receberem Pix, né, transmitir Pix, enfim, coisa que não tem nada a ver com a atividade. Então, por isso é bom separar o da pessoa jurídica para não dar confusão em caso de uma fiscalização. Beleza? Isto posto, agora venha. Quando se fala em titular, estamos falando do dono do empresário individual, da firma individual. Então, no caso, titular aqui é o dono da empresa MEI. O titular, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar. Para saber se está obrigado, tem que verificar aquela lista de 11 itens. São 8, mais 3 que passamos até aí, no caso de investimento no exterior, não é isso? Mas os 8 são mais importantes. Ali tem o seguinte, se lá no ano anterior, 2024, esse MEI teve rendimento isento e não tributável de valor acima de 200 mil, este ano está obrigado a declarar. Ou lá em 31 de dezembro de 2024, tinha bens e direitos de valor superior a 800 mil, este ano está obrigado a declarar. Né? Quer saber essa relação, essa lista completa? Jogue aí no YouTube. Quem está obrigado a declarar? Roberto Sasaki. Você vai encontrar um vídeo meu explicando aos detalhes. Bom, obrigado ou facultado. Agora, se for declarar, o raciocínio é o seguinte, ó. Encerrado o ano calendário 2024, aqui em 31 de dezembro de 2024, logo no início de 2025, principalmente quando a Receita Federal disponibilizar o programa gerador da declaração do imposto de renda, aqui no início de maio, prepara-se a declaração do imposto de renda da pessoa física com data de 31 de dezembro de 2024, porque tudo aconteceu lá no ano calendário. E transmite-se a Receita Federal do Brasil este ano até 30 de maio de 2025. Repito mais uma vez que dia 31 vai cair no sábado. Tem que antecipar, tá bom? Bom, e aí, agora a parte mais importante. Quando eu, como empreendedor, eu aplico um capital numa empresa, o que eu quero de retorno? Né? Porque você aplica um capital, você tem que ter retorno, não é isso? Eu quero que aquela empresa pegue o meu dinheiro, use como capital de giro, compre mercadoria e venda, presta serviço, né?
Então pega essa sua receita, subtrai as despesas e tem um lucro para me distribuir. E para apurar esse lucro vai precisar de uma contabilidade, essa é a regra, certo? Bom, então uma das rendas que eu terei é a distribuição de lucro, que no Brasil é isento, via de regra, tá bom? Outra é se eu trabalho na empresa que eu investi e eu sou a autoridade máxima lá, assino e respondo pelos atos da empresa, eu tenho o direito de receber o prolabore, certo aí? Só que essa questão de receber distribuição de lucro, o prolabore, isso não é assunto para a lei tributária decidir por mim. Sou eu, como investidor, usando o Código Civil, capítulo do direito empresarial, e vou tomar essa decisão. Eu decido isso no meu contrato social, no meu estatuto social, ou até mesmo por decisão interna, e vou decidir se vou querer receber distribuição de lucro ou não. Porque distribuir lucro não é obrigatório. São sócios que decidem. A empresa UOL, por exemplo, passou aí, né, mais de uma década sem distribuir lucro. Pode isso? Pode. Ela foi, né, pegando o lucro e reinvestindo na sua atividade para crescer. E tantas outras empresas fazem isso. Então, estou te contando isso porque o assunto distribuição de lucro aqui, tá, é de incumbência dos donos da empresa, no caso aqui o titular da empresa, MEI. Por que eu estou explicando isso? Porque o que eu mais ouço por aí, por anos e anos, de forma equivocada, é pessoas, profissionais, órgãos como o Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, SEBRAE, dizendo que, no caso do MEI, pegou a receita bruta, tirou o lucro presumido, a diferença é rendimento tributável, isso é um absurdo. Lei tributária em nenhum momento está dizendo isso, é uma interpretação equivocada, que eu sempre falei. E para confirmar de que eu estou certo, jogue aí no YouTube, live 9 do dia 8 de maio de 2024, que a Receita Federal fez, confirmando toda essa tese que eu sempre ensinei. E eu era o único que ficava ali, sozinho, levando porrada do Brasil inteiro, mostrando essa tese correta da interpretação da lei, né, onde eu falava sozinho no deserto. Mas agora já virou jurisprudência da Receita Federal e você não vai ter mais dúvida, certo? Então, por que eu estou frisando isso? De que o que eu vou falar aqui de distribuição de lucro, conforme está na lei, tá? Para você já saber interpretar. Tá? Não é a lei tributária que está me obrigando a distribuir lucro, não. Lei tributária em nenhum momento está obrigando. Ele está dizendo o seguinte, ó, MEI, de acordo com o Código Civil, Lei Ordinária 10.406, você é a menor das empresas. E o Código Civil, lá no artigo 970, está dizendo lá que você está dispensado de ter uma contabilidade, porque você tem uma receita baixa e não precisa ter esse custo, você não tem condições de contratar um contador, essa é a ideia. Então você está vendo que, né, a empresa MEI, por lei, não está obrigada a ter escrituração contábil. Ela é a única empresa dispensada. Todas as demais estão obrigadas a ter uma contabilidade, sim. Mesmo a do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário, todas estão obrigadas a ter uma contabilidade. Só a empresa MEI que está dispensada. Dispensada, mas se ela quiser, né, facultativamente fazer uma contabilidade, pode. E aí eu quero que você entenda o seguinte, muitas vezes a pessoa diz, não, fazer contabilidade eu mesmo faço. Como assim? Entenda que nós temos as chamadas profissões legalmente habilitadas. Que quer dizer o quê? Tem uma lei que regulamenta aquela profissão. Então tem uma lei que regulamenta a profissão de médico, que diz que ele tem que fazer um curso superior de 6 anos, está inscrito no Conselho Regional de Contabilidade para exercer a profissão. Só ele, que passou por tudo isso, é que pode exercer a profissão de medicina. Para ser advogado, você tem que fazer o curso superior, né, passar no exame da OAB e estar inscrito na OAB. É uma profissão que tem uma lei que regulamenta. Contador também tem uma lei que regulamenta, que diz que você tem que ter um curso superior, né, bacharel em ciências contábeis,
Não pode mais ser o técnico. Técnico existiu até 2015. Quem é técnico já está no ato jurídico perfeito, continua. Agora, novos técnicos, não. Só curso superior, certo? Tem que passar no exame de suficiência e fazer a inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. Esse é o profissional contador legalmente habilitado. É ele que, se você quiser fazer uma contabilidade, se o seu MEI, sua empresa MEI quer fazer uma contabilidade facultativamente, tem que contratar. Deu para entender aí? É ele que faz a contabilidade. Bom, isto posto, então agora acompanhe. Encerrado o ano calendário, na declaração do imposto de renda, você tem aqui as fichas para declarar, certo? Então, se você tem uma contabilidade, a contabilidade apura aquele lucro, e aquele lucro pode ser distribuído de forma isenta, isso em qualquer empresa, inclusive na empresa MEI. Agora, como a empresa MEI está dispensada de uma contabilidade, como é que ela vai apurar o lucro, então, se não tem uma contabilidade? Aí, o legislador, lá no final dessa aula, eu vou dizer os fundamentos legais todos, tá? Não vou ficar falando agora para não encher o saco. Então, veja, o legislador está dizendo o seguinte, ó, como você não tem uma contabilidade, você vai ter que estimar um lucro a ser distribuído de forma isenta. Estimar é presumir. Por isso é que ele diz, ó, a fórmula é essa. Pega-se a receita bruta total do ano, de cada atividade, tá certo? Se a atividade é serviço, vou lá pegar a receita bruta de serviço, total do ano. Aplica o percentual de lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249, que eu vou mostrar já já. E encontra o lucro presumido, o lucro que o legislador está estimando, já que você não tem uma contabilidade. Esse lucro é que pode ser distribuído ao sócio, ao titular da empresa MEI, e ele vai declarar aqui na ficha, na declaração de imposto de renda, ó, na ficha rendimento isento e não tributável, usando o código 9, lucros e dividendos recebidos. Isso em primeiro lugar. Entendido aí? Aí ele diz, não, mas esse lucro é muito pouco, eu preciso de mais. Pronto, você pode distribuir quanto a mais quiser, desde que não ultrapasse a receita bruta total que você declarou aqui em cima na DASN CIMEI. Tá certo? Não necessariamente é toda a diferença, a quantidade que você quiser. O excesso, você vai declarar aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, lucros e dividendos recebidos. Esse excesso aqui está sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, que começa ali com a primeira faixa, a alíquota zero, depois vai para 7,5, 15, né, 22,5 e 27,5. Certo aí? Então, você está vendo aí que esse excesso está sujeito à tabela progressiva. Quanto que vai ser distribuído de excesso é você que decide. Certo? Por isso é que você vai ver que vai ter um procedimento de fazer um planejamento tributário, uma elisão fiscal. Não é burlar a lei, fazer de acordo com a lei, dentro da lei, distribuir uma parte aqui sem ter que pagar imposto. Basta ficar na alíquota zero. Vou te mostrar já já. Tá ok? Agora tem o seguinte. Qual é o percentual do lucro presumido? Está aqui, nota. Artigo 15 da Lei 9.249 de 95 diz, ó. Aqui eu coloquei só os principais percentuais de lucro presumido. Se a atividade é venda, aquele que compra e revende, ou então fabrica e vende, a margem de lucro presumido é 8%. E se a sua atividade é serviço, principais serviços, olha, transporte de cargas, 8%. Transporte passageiro, 16%. E demais serviços, 32%. Tem outras aqui na lista? Tem, mas aqui já atende 99% das empresas MEI e é o suficiente, tá bom? Então, esse percentual de lucro presumido vai depender da atividade. Outro ponto importante também é que se você tem mais de uma atividade, porque, como eu disse, você escolhe uma atividade, um código de atividade econômica, um CNAE, não é isso? E se inscreve no MEI, mas podendo inscrever até 15 atividades secundárias. E aí, então, você pode ter atividade de serviço e atividade de venda. E aí, tem que aplicar o lucro presumido, percentual de lucro presumido da sua respectiva atividade de serviço, percentual de lucro presumido da sua respectiva atividade de vendas, somar esses lucros presumidos e distribuir de forma isenta. Entendido aí? Bom, como eu disse,
a empresa MEI, por lei, o Código Civil determina que está dispensado de uma contabilidade. Agora, de repente, você é todo organizadinho e fala, não, mas eu quero ter uma contabilidade, minhas despesas são pequenininhas, eu quero apurar um lucro maior pela contabilidade. Pronto, você contrata um contador, um escritório de contabilidade legalmente habilitado, e eles vão fazer uma contabilidade e dizer que esse é o lucro contábil. Se esse lucro que a contabilidade apurou é maior do que o lucro presumido, pronto, este é o lucro que pode ser distribuído de forma isenta. E se distribuir acima deste valor, o fisco diz que está sujeito à tributação e tem que ser declarado na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Entendido aí? Isto posto, vamos para a prática. Antes da prática, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Geralmente se distribui lucro no final do ano calendário, não é isso? Mas se quiser, pode distribuir mês a mês, fazendo esses cálculos mês a mês. Tá? Muita gente estava preocupada porque, né, do ano passado para cá ficou-se esse entendimento de que tem que transmitir a FD-REINF. Então, volto a falar. A Receita Federal definiu de que, na interpretação da Receita Federal, que o simples fato de distribuir lucro, nenhuma empresa está obrigada a entregar FD-REINF só por causa disso. Tá certo? E vai ter um vídeo meu sobre este assunto que eu vou disponibilizar aqui no Telegram. Tá? E se você está inscrito no Telegram, você vai assistir lá. Tá? Estes e tantas outras informações, eu coloco editorial um atrás do outro aqui no Telegram. Não deixe de se inscrever lá também para você assistir, tá? E detalhe importante, né? Eu sou um professor de contabilidade, legislação tributária na esfera municipal, estadual, federal, né? Perícia, auditoria né? E tantas outras disciplinas. E lanço curso o tempo todo. Então, vale a pena você estar aqui no grupo do Telegram, tá? Nessa comunidade, porque volta e meia as pessoas lá falam, ô Roberto, eu queria que você fizesse uma promoção aí de um curso do Simples Nacional. Eu faço uma promoção só para quem está lá. Sai baratinho. Faça a inscrição lá que vale a pena. Tá ok? E, olha, agora vamos para a prática. Antes, porém, não se esqueça. Clique aí. Inscreva-se aqui no canal. E já dê um like aí nesse vídeo, porque você vai ver que todos os anos o YouTube classifica este vídeo como sendo o vídeo número 1 sobre MEI. Tá? Vamos lá. Exemplo número 1. Dados de 2024, dados do ano calendário, que aconteceu aqui. Para podermos declarar agora, certo? Então, receita bruta anual 81 mil. Fiz aí pelo máximo, tá? Atividade, comércio varejista de doces, balas e bombons. Você está vendo que é comércio, portanto, a atividade é de vendas e a margem de lucro presumida é 8%. Tá bom? Distribuição de lucro foi de 40.184. Aqui eu já fiz um cálculo tal que se distribui, esse MEI distribui sem ter que pagar imposto. Vamos lá a esses cálculos. Para começar, esse MEI não tem contabilidade, certinho? Então, a primeira coisa é calcular o lucro presumido. Como é que eu faço? Aqui. Cálculo do lucro presumido. Receita bruta de serviço no ano 2024 foi 81 mil. Fiz aí pelo limite. Percentual de lucro presumido, 8%. Dá um lucro presumido de 6.480. Só isso mesmo. Tá? Esse valor vai poder ser distribuído de forma isenta. Para você entender o arcabouço aqui, a estrutura da declaração do imposto de renda, acompanhe. Ó. A declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda, né? Porque quando você baixa o programa gerador de declaração da Receita Federal, que eles vão disponibilizar lá em março, a primeira coisa que você tem que escolher é o seguinte, qual a declaração que você quer fazer? Declaração de ajuste anual, que é o comum de todo mundo, declaração de saída definitiva do país, ou declaração de espólio. No caso, é a declaração de ajuste anual. A declaração do imposto de renda é dividida em 3 partes, pelo menos você tem que ter isso em mente. Origens, aplicações e cálculo.
Certo aí? Muito bem. Sempre que você vê alguém explicando imposto de renda em origem e aplicação de recursos, pode confiar, porque é um ex-aluno meu. Né? Porque eu estou nessa estrada aí há quase 4 décadas ensinando imposto de renda, escrevendo imposto de renda, né, pelo mundo afora. Acompanhe. Porque antes da internet, eu tinha que rodar o Brasil inteiro dando o curso presencialmente nos conselhos de contabilidade, nas empresas e etc. Agora, pelo online já chega para você até de graça pelo YouTube, né? Acompanhe. Olha só, eu sempre digo o seguinte, não há aplicação sem origem correspondente. Como assim? Aqui na declaração do imposto de renda, aplicações é a parte que você gastou. Gastou comprando bens e direitos como um carro, um imóvel, uma motocicleta, um terreno. Você está aplicando dinheiro, concorda? Integralizou capital numa empresa. Ou então você teve gastos com pagamento de despesas e doações. Por exemplo, você pagou despesa médica, pagou despesa com instrução, previdência privada, ou doou dinheiro a alguém, doou bem a alguém. São o quê? Gastos. Qual a origem desse gasto? Então, na origem, nós temos rendimentos. Os rendimentos para declarar é dividido em 4 partes. Rendimento recebido de pessoa jurídica, rendimento recebido de pessoa física, rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, e rendimento isento e não tributável. Então, os rendimentos se dividem em 4 partes aqui na declaração, certo? Agora, de repente você não teve rendimento, mas pegou emprestado junto ao banco, então dívidas e ônus reais. Então, origens são rendimentos e dívidas. Aplicações são bens e direitos e pagamentos e doações. Tá certo? Então, se você aplicou 10 milhões, tem que provar que você teve esse ganho de 10 milhões aqui nas origens ou mais. Geralmente, as origens têm que ser maiores ou iguais às aplicações. Mas por quê? Imagine, o Roberto trabalha numa empresa e ganha 10 mil reais. Deste valor, ele gasta uma parte aí com gasolina, outra parte com alimentação, outra parte com vestuário, outra parte com mantimento para a casa dele. São pequenas despesas que ele não tem que estar declarando e isso se chama renda consumida. Então, de 10 mil, ele teve renda consumida de 4 mil e foi juntando os 6 mil para um dia ele poder aplicar aqui comprando um carro, comprando uma casa e etc. Não é isso? Por isso é que, geralmente, as origens, que são, por exemplo, salário do Roberto, maiores do que as aplicações. Agora, se der o contrário, se a aplicação for maior que a origem, aí você vai cair na malha fina, vai ter que prestar mais informações à Receita Federal. Se você não conseguir, vai ser incriminado aqui em crime de sonegação tributária e pode ser em curso na Lei 8.137 de 90, que é crime contra a ordem tributária, porque isso tem previsão legal, que está lá no artigo 1º do Regulamento do Imposto de Renda, RI 2018, tá? Muito bem. Então, essa é a parte mais importante, origem das aplicações. E a parte de cálculo. A parte de cálculo vai depender se você escolheu o modelo completo ou o modelo simplificado, certo? Aqui nós vamos fazer pelo modelo simplificado, porque geralmente o MEI só tem essa atividade mesmo, tá bom? Então agora vamos lá. Declarando este MEI. Veja, aquele lucro presumido foi distribuído, né, ao titular da empresa MEI e o titular da empresa MEI, na sua declaração, vai declarar aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos, lá no código 9, 6.480. Tá certo? E esse valor é tão pouco que ele resolveu distribuir um pouco mais, mas sem pagar imposto. Aqui é bom lembrar que existe a chamada tabela progressiva do imposto de renda, certo? E nós temos, aqui em 2024, nós tivemos 2 tabelas. Uma que vigorou até janeiro, que foi de maio de 2023 até janeiro de 2024. Então, tem um mês aqui de 2024 a 2, a primeira faixa, a alíquota zero, tá? 2.212. E a partir de fevereiro até dezembro,
a segunda tabela que vigorou, atualizado para 2.259,20, fez 11 meses. No ano, a tabela anual, a alíquota zero dá 26.963,20. Certo? Aí eu acrescento 25% deste valor. Basta multiplicar por 1,25, dá 33.704. E distribuo esse valor como excesso de distribuição de lucro aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então ele é um rendimento tributável, mas não vai ter imposto de renda porque ele vai estar na faixa de alíquota zero. Está aqui, ó, lucros e dividendos recebidos, 33.704, que você vai declarar lá em outros aqui, nessa faixa aqui de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Certo? Pronto. Agora você vai entender por que eu multipliquei acrescentando mais 25%, ou seja, multipliquei por 1,25. Veja, aqui no cálculo do imposto de renda, o ponto de partida é pegar rendimento tributável, não é isso? Aqui eu vou pegar aquelas duas primeiras fichas da declaração, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica mais rendimento tributável recebido de pessoa física, que dá esse rendimento tributável total. No caso, só teve esse rendimento, 33.704. E aí eu posso fazer dedução de despesas dedutíveis. Se você está no modelo completo, você vai poder deduzir aqui despesa médica, despesa com instrução, INSS, previdência privada, né? Pensão alimentícia, etc. Mas como você está no modelo simplificado eu substituo aquelas despesas que eu teria que comprovar por desconto simplificado de 20% sobre aquele valor do rendimento tributável. Então, 20% sobre 33.704 dá 6.740. Então, eu peguei rendimento tributável menos o desconto simplificado, encontrei a base de cálculo de 26.963,20. Quando você vai lá para a tabela progressiva anual, 26.963,20 está na primeira faixa, que é a alíquota zero. 0% daquele valor vai dar um imposto de renda devido de zero. Pronto. Agora você entendeu que se eu estou no modelo completo, eu vou declarar aqui lucro e dividendo recebido de 26.963,20. Se eu estou no modelo simplificado, eu acrescento 25% para chegar a 33.704, porque dele eu subtraio 20% e chego a essa base de cálculo. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Agora vamos analisar algumas coisas a mais aqui. Veja, se essa pessoa aqui tivesse rendimento de salário, como é que ficaria? Se essa pessoa aqui for um transportador autônomo de carga, como é que fica o caso do caminhoneiro? Estes e outros exemplos eu vou citar logo a seguir. Certo aí? Então você está vendo o seguinte, para concluir esse raciocínio. Quanto que ele distribuiu? Ele teve receita bruta de 81 mil e distribuiu quanto? 40.184. Certo? Essa diferença aí, muita gente fica preocupada. Tem que declarar? Não. Por quê? Fica subentendido que essa parte é a renda consumida da empresa MEI. A empresa MEI não ficou no escuro, pagou energia elétrica, pagou conta de água, pagou internet e outras despesas que ela teve. E fica subentendido que consumiu. É a chamada renda consumida, certo? Porque se fosse fazer uma contabilidade, pegando todas as notas, era exatamente essa parte que apareceria. Então, como a empresa MEI não está obrigada a ter uma contabilidade, e se não fez uma contabilidade, essa diferença fica subentendida como sendo uma renda consumida. Beleza? Então, não precisa declarar. Está claro aí? Isso em qualquer empresa MEI. Então, recapitulando. A empresa MEI está obrigada a distribuir lucro? Não. Quem decide é o dono da empresa, o titular. E o legislador diz o quê? Você está dispensado de uma contabilidade. Mas quer distribuir um lucro, vai ter que estimar. Estimar é presumir. Presumir é pegar a receita bruta total do ano, aplicar percentual de lucro presumido, pronto, esse valor você distribui e declara aqui na ficha de rendimento isento e não tributável. Se achar que é pouco, pode distribuir mais. Quanto? Quanto você quiser.
desde que não exceda a receita bruta declarada aqui na DSN-CIMEI, certo? E você pode aumentar o quanto quiser, tá? Duas informações importantes. Veja, primeiro, você viu que uma pessoa está obrigada ou facultada a declarar, dependendo se ela está na lista de obrigatoriedade. Mas nós sempre recomendamos que você, MEI, como qualquer outra pessoa, não perca a oportunidade de declarar o imposto. Por quê? Porque toda hora, né, você que é de maior, tem mais de 18 anos, toda hora vão exigir de você, por exemplo, o banco vai querer o seu comprovante de rendimento para melhorar o seu score. A empresa de cartão de crédito também vai exigir, né? Até mesmo a empresa de plano de saúde. Então você tem que ter comprovante de renda. Ou você vai financiar uma motocicleta, um carro, a financiadora quer que você prove, né, a sua renda. Você vai financiar uma casa própria, eles vão exigir. E não há comprovante de renda mais fidedigno que a sua própria declaração de imposto de renda. Então aqui fica a recomendação. Como você pode declarar quanto você quiser aqui, acima como excesso de distribuição de lucro, eu recomendo sempre que você, né, declare um valor tal que dê um imposto a pagar aqui, ó. Tá? É só você ir fazendo simulações lá, ó, aumentei aqui 33.704, dá zero. E se eu colocar aqui 40 mil, já vai dar, digamos, R$ 300 de imposto. Pronto, pega esse DAF e pague. E na hora que você for apresentar o comprovante de renda, fala, ó, isso aqui é fidedigno, está aqui o meu DAF pago. Isso é importante, certo? Outro ponto, as pessoas perguntam, Roberto, ó, meu rendimento foi só de 60 mil, será que eu posso declarar mais, 81 mil, né, 80.500? Eu não vejo nenhum problema nisso, e vou te dizer por quê. Veja, no direito tributário, nós temos o preceito do chamado, o tributo é pró-fisco. É vantagem sempre do fisco e não do contribuinte. E tem que ser, né? Porque em sendo vantagem do fisco, tem contribuinte que só nega, então tem que ser pró-fisco mesmo. Esse preceito pró-fisco leva-nos ao raciocínio do seguinte, que você está obrigado a declarar a receita e facultado a declarar a despesa. Se você não declarar despesa nenhuma, o fisco agradece. Está declarando um lucro maior e vai pagar um imposto maior, é pró-fisco, está tudo certo. Certo aí? Então, veja, se você declara uma receita maior, não há nenhum crime nisso. Mesmo porque, do total das suas receitas, tem aquela parte que você recebeu à vista em dinheiro. Essa parte aí é a sua afirmação. Por isso é que todo final do mês é importante você já ir preenchendo aquela lista de faturamento que tem lá no anexo da resolução CGSN 140/2018. É só você imprimir e todo mês ir preenchendo aquele valor lá para você saber a sua receita do mês e no final você soma tudo e vai declarar aqui na DAS-CIMEI, que vai servir de base para calcular o lucro presumido e o excesso de distribuição. Tá certo? Então, tome sempre o cuidado de tomar por base o que você declarou na DSN-CIMEI para fazer os seus cálculos. Entendido aí? Muito bem, isto posto, agora vamos ver outras situações, né, com outros exemplos. Antes, porém, não se esqueça, faça aí a inscrição aqui neste canal, que só tem vídeo de qualidade, e dê um like neste vídeo. Seguindo, exemplo número 2, dados de 2024, receita bruta anual, trabalhando aí com o máximo 81 mil, agora a atividade mudou para motorista independente, seja de aplicativo ou não. Distribuição de lucro total, sem ter que pagar imposto de renda, 46.664, que vai dar aí uma média de uns 4.500 por mês. A primeira coisa é calcular o lucro presumido. Então vamos lá.
Receita de serviço em 2024, 81 mil. Motorista de aplicativo ou não, quer dizer, motorista independente, é transporte de passageiro, portanto, 16%. Está aqui, que dá 12.960. Aqui na declaração de ajuste anual, rendimentos isentos e não tributáveis, código 9, lucros recebidos, 12.960. Certinho? É pouco, então pode distribuir mais. Quanto? Que distribua um valor tal que não precisa pagar imposto. Então agora, para encontrar esses valores, que são os mesmos do cálculo do exemplo 1, olha, no primeiro mês, o mês de janeiro foi uma tabela, está aqui, ó. Nós temos aqui a tabela que vigorou em janeiro, tabela que vigorou de fevereiro a dezembro e a tabela anual. A tabela anual é pegar o de janeiro mais o de fevereiro até dezembro, que vai dar exatamente esse total. Certinho? Muito bem. Então, observe o seguinte. O de janeiro é alíquota zero, 212. O anterior estava com esse valor 2.212, eu até corrigi aqui, mas né, dá um desconto aí. 2.112 mais 2.259,20 vezes 11, alíquota zero, vai dar exatamente 26.963,20, que é o da tabela anual alíquota zero. Ó. Entendeu aí? Por isso que eu coloquei aqui as tabelas para você não ter dúvida. E acrescento 25% deste valor. Ou então multiplico por 1,25, vai dar 33.704. E declarar aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. É o rendimento tributável. Lucros recebidos, 33.704. Se eu estou fazendo no modelo simplificado, está lá, cálculo é o mesmo. Rendimento tributável, 33.704. Menos deduções, desconto simplificado, 20% de 33.6.740,80. Lembrando que esse 20% aqui é limitado a 16.754,34. Quer dizer, se esse rendimento for muito alto, os 20% vai ultrapassar. Então, tem um teto aí de 16 mil, certo? A base de cálculo dá 26.963. Observe que esse 26.963 aqui, que é a base de cálculo, está aqui, ó, na tabela anual, é exatamente a alíquota zero, ó. Certinho? Por isso, vezes a alíquota zero, vai dar imposto devido de zero. Entendido aí? Muito bem. Agora, imagine se esse motorista de aplicativo aqui, de repente, ele comprou um carro de 60 mil reais. Ele vai ter que declarar aqui na declaração de bens e direito o carro de 60 mil que ele comprou à vista, que pagou em 2024. Então veja que aqui nas aplicações vai dar 60 mil, tá vendo? E ele só tem 46 mil de origem. Qual a solução? É oferecer a tributação. Então, vai distribuir lucro, um valor tal de 60 mil menos 12.960, no mínimo esse valor aqui ele tem que oferecer a tributação, essa diferença. Tá certo? E aí, fazendo o cálculo aqui, vai dar um imposto de renda a pagar. Né? Então, sempre é necessário saber que o que você fez de aplicações tem que ter origem correspondente. Tá? Então, nesse caso aqui, ou então comprou um terreno, né? Comprou uma casa, enfim, se aplicou aqui, tem que ter origem. Se não tiver, aumente aqui o lucro tributável, pague o imposto para justificar o investimento que você fez. Certo aí? Claro, sempre lembrando que você pode aumentar essa parte tributável até o limite da receita bruta que você declarou lá no DASN CIMEI. Aqui eu estou trabalhando pelo limite, mas digamos que seja só 75 mil. Então, o somatório não pode ultrapassar 75 mil. É por isso que, teoricamente, a Receita Federal diz o quê? Que a receita bruta menos o lucro presumido
Se distribuído, repito, se distribuído, é tributável. Né? Ele não está dizendo que toda a diferença tem que oferecer tributação. Ele está dizendo que se você distribuir essa diferença toda, vai ter que pagar imposto, como é o caso aqui. Entendido aí? Seguindo, exemplo de número 3. Dados de 2024, receita bruta anual 251.600, que é o limite para atividade de caminhoneiro de cargas não perigosas intermunicipal, interestadual ou internacional. Não pode ser dentro do município, tá? E não pode ser mudança nem cargas perigosas. Estes aí estão inscritos e vão pagar o DAS diferente. Aqui, o INSS que vai pagar mensalmente é de 12% sobre o salário mínimo e, como é transporte interestadual, intermunicipal e internacional, não é ISS, é ICMS, tá? R$ 1 de ICMS. Esse é o DAS que se paga mensalmente. Tá lembrado desse caminhoneiro aí? Tá bom. Teve uma distribuição de lucro de R$ 53.832 para não ter que pagar imposto de renda. Vamos aos cálculos. Lucro presumido, ó, pega a receita bruta de 2024, 251.600, que é o teto do caminhoneiro. O caminhoneiro, percentual de lucro presumido é isso aqui, ó, transporte de cargas, 8%, que dá lucro presumido de 20.128. Este valor foi distribuído e declarado aqui na ficha rendimento isento e não tributável, código 9, lucros recebidos, 20.128. É pouco. Quanto mais eu posso distribuir para não ter que pagar imposto de renda, é só pegar, né, da tabela, a primeira faixa da tabela progressiva mensal. Se fosse única tabela, era só pegar esse valor e multiplicar por 12. Mas como em janeiro vigorou uma tabela e de fevereiro para diante outra tabela, então vou pegar 212 mais 2.259,20 vezes 11 meses, vai dar exatamente 26.963,20. Acrescento 25%, então vezes 1,25 dá 33.704 e distribuo, oferecendo a tributação, lucros recebidos, 33.704, e levo para o cálculo do imposto de renda, rendimento tributável 33.704, menos desconto simplificado de 6.740,80, base de cálculo dá 26.963,20, que é exatamente este da alíquota zero. Portanto, o imposto de renda devido, zero. Certo aí? Se ele precisar declarar mais do que isso, pode. Só que vai ter que pagar imposto. Certo aí? De repente, ele comprou um caminhão aqui de R$ 100.000. Vai aparecer aqui, declaração de bens, caminhão, R$ 100.000. 100 mil menos 53.800, né? 100 mil menos 20.128, vai oferecer a tributação aqui, essa diferença, e quando você calcular o imposto de renda aqui, vai dar imposto a pagar. Certo? Mas lembrando que esse imposto, né, vai ser pago de acordo com a distribuição. Se a distribuição aconteceu em 31 de dezembro, esse imposto tem que ser pago até o último dia útil de janeiro. Certinho? Isto posto, vamos para o exemplo 4, que é o mais interessante. Seguindo, exemplo de número 4, dados de 2024, receita bruta pelo limite de 81 mil, certo? Atividade, cantor ou cantora independente. Lembrei-me da cantora Jane Duboc, que é irmã da minha ex-aluna Patrícia Duboc, que, além de excelente cantora, ela é estudiosíssima. Fez meus cursos de contabilidade, legislação tributária e passou em vários concursos aqui em Brasília. E hoje ela está lá na Câmara. Um abraço para você, Patrícia. E a Patrícia, além de ter atividade salarial, ela canta na noite para se divertir e animar a população aqui de Brasília. Qualquer hora eu vou estar no seu show aí. Olha só, cantora independente, só que ela tem outra atividade, salário.
Por isso, acompanhe aqui o raciocínio. Ó. Coloquei a distribuição de lucro máximo, 59.624, já calculado aqui para não ter que pagar imposto. Então vamos lá. Para começar, cálculo do lucro presumido. Receita de serviço 2024, 81 mil. Vezes percentual de lucro presumido, 32%. Lucro presumido, 25.920. Então esse valor eu vou declarar aqui na ficha, rendimento isento e não tributável, lucros recebidos, 25.920. Certinho? E aqui a parte de cima eu vou ter que fazer um controle, ó. Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, ela já tem o salário dela, vamos supor, 30 mil. Claro que ela ganha mais do que isso no mês, né, de salário, trabalhando na Câmara. Mas aqui eu estou colocando para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Salário, 30 mil. Lucros recebidos, veja aqui, né? Eu coloquei 3.704 para chegar ao valor de 33.704 no total, olha. Certo? Lembrando que aqui é só o da primeira, primeira faixa da tabela progressiva anual, 26.963, que é aquele que eu te contei, ó. O de janeiro, mais o de fevereiro a dezembro, 11 meses, vai dar exatamente o da primeira faixa, certo? Acrescento 25%, ou seja, multiplico por 1,25, dá 33.704. E no modelo simplificado eu calculo, ó, rendimento tributável 33.704 menos os 20%, 6.740,80, igual a base de cálculo 26.963,20, que é exatamente o da primeira faixa, a alíquota zero, que dá um imposto de renda devido zero, certo? E com todos esses exemplos, você está vendo que o seu trabalho principal é aqui, no lucro distribuído, né, a título de rendimento tributável, onde você controla. Se você acha que comprou bens, ou se você comprou bens, precisa declarar um valor maior, você aumenta este valor aqui e oferece a tributação que vale a pena, para servir de origem do recurso que você aplicou, porque foi isso que aconteceu. Certo aí? Muito bem. Então você está vendo que não importa a atividade. Se você tem salário ou aluguéis, primeiro tem que saber que esses rendimentos são tributáveis e só complementa aqui se for preciso. Se esse salário já ultrapassa esse valor, você nem precisa oferecer a tributação, distribuição de lucro, para no lucro presumido mesmo. Certinho? Vamos supor que o salário aqui fosse 50 mil. Ela já pagou imposto, né? Teve imposto retido na fonte, então não distribui nada aqui na parte do rendimento tributável, fica só no lucro presumido distribuído aqui. Tá? Lembrando sempre que distribuição de lucro é uma faculdade da empresa. Ela pode distribuir ou não. Ah, mais um ponto importante. Às vezes a pessoa está pensando assim, então, Roberto, quer dizer que eu posso esse ano não distribuir nada? Pode. E posso distribuir esse valor lá no futuro? Opa, aí você tem que tomar cuidado. Isso é válido para qualquer empresa, inclusive MEI. Veja, você só consegue acumular lucro de vários anos para distribuir lá no futuro se fizer uma contabilidade e guardar esse lucro lá no patrimônio líquido do balanço. Se não fizer a contabilidade e não distribuir o lucro num ano, vai perder a oportunidade de distribuir nos anos posteriores. Por isso, se você não tem contabilidade, distribua pelo menos o lucro isento para servir de origem dos recursos que você tem. De repente você tem dinheiro lá na conta, está aplicando junto ao mercado financeiro, então você tem que ter origem para justificar. Entendido aí? Isto posto, colocamos aqui todas as situações possíveis para você poder se encaixar em um destes aqui e declarar. Lembrando que aqui eu fiz pelo máximo, mas você declara o rendimento bruto que você teve, ou se quiser declarar um pouco acima, fica a seu critério, não vejo nenhum problema. Beleza? Agora, eu quero te explicar uma parte mais importante. De tudo isso que eu falei aqui, eu tenho que comprovar para você onde é que está isso na lei. É o que eu vou te explicar já já. Antes, porém, não se esqueça, dê um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e lembre-se, acesse o Telegram e
procure o endereço Roberto Sasaki MEI, porque eu vou disponibilizar lá algumas informações particulares sobre o MEI, que só quem me acompanha lá e que vai saber, e a questão da EFD Reinf. A Receita Federal agora está com o entendimento de que o fato de uma empresa distribuir lucro, seja MEI ou não é motivo para ter que transmitir a EFD Reinf, que era o entendimento geral que estava acontecendo aí no ano passado. Certo aí? Então, para sua tranquilidade, se a sua atividade é somente aqui, MEI, né, não teve nenhuma retenção de imposto, você não está obrigado a transmitir a EFD Reinf. Fique tranquilo. E tudo isso eu vou explicar num vídeo que eu não vou nem publicar no YouTube, vou publicar aqui neste canal. Beleza? Seguindo, para finalizar, o fundamento legal de tudo isso que eu fui falando aqui ao longo do curso. Vamos lá. Fundamento legal. Olha, a Lei 9.249 de 95, lá no seu artigo 10, isentou a distribuição de lucro no Brasil para os regimes tributários que então existiam. Lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, que naquele tempo só tinham esses 3 regimes aí, certo? E que continuam a existir. Portanto, para essas empresas, continua a isenção para a distribuição de lucro, certo? Mas criou-se então a filosofia que no Brasil não se tributa a distribuição de lucro. Bom, mais adiante, com a Lei Complementar 123 em 2006, que entrou em vigor lá em 2007, julho de 2007, criou-se o Simples Nacional. E, exatamente com o artigo 14, está dizendo que a microempresa e a empresa de pequeno porte do Simples Nacional também estão isentos na distribuição de lucro. Certinho? Claro que o artigo 14 tem o parágrafo 1º e 2º, que está lá no regulamento, que já já vou citar. E mais adiante, com a Lei Complementar 128 de 2008, criou-se o MEI, dentro do Simples Nacional, porque a Lei Complementar 128 alterou a redação da Lei Complementar 123. Portanto, o MEI faz parte do Simples Nacional. Daí nós temos o Simples Nacional e o CIMEI. CIMEI é uma casinha dentro do Simples Nacional. Certo aí? Só que a Lei Complementar 128 esqueceu de colocar um dispositivo CIMEI terá distribuição de lucro isento. Mas pelo fato do MEI fazer parte do Simples Nacional, a resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, alterou a resolução lá de 2011 e criou um novo regulamento do Simples Nacional, que no seu artigo 145 consertou tudo. Colocou assim, lá no caput, já começa, né? Então ele pegou o caput, parágrafo 1º e 2º, do artigo 14 e fez o cola e copia. E trouxe de novidade o parágrafo 3º. Vamos entender então. Então você está vendo que, olha, a redação do caput, parágrafo 1º e 2º, é aqui da Lei Complementar 123, artigo 14, para ME e EPP. Diz assim, ó, distribuição de lucro é isento para a microempresa e empresa de pequeno porte do Simples Nacional. Certinho? Qual lucro? Porque as empresas do Simples Nacional, pelo menos para prestar conta junto ao fisco, não está obrigada a apresentar uma contabilidade. Isso não quer dizer que ela não esteja obrigada a ter uma contabilidade de acordo com o Código Civil, tá? De acordo com o Código Civil, a única empresa que está dispensada de uma contabilidade é só o MEI. Todas as demais empresas no Brasil estão obrigadas a uma contabilidade. Agora, o assunto aqui é legislação tributária. No campo da legislação tributária, a empresa do Simples Nacional não tem que prestar conta junto ao fisco por meio de uma contabilidade. Basta o livro caixa, certo? Por isso ela está dizendo o seguinte, ó, se eu não te exijo uma contabilidade, então eu permito que você presuma o lucro a ser distribuído. Então ele diz assim, ó, parágrafo 1º, pegue a receita bruta,
Aplique o percentual de lucro presumido, presumir é estimar, lembra-se? Que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. Pronto, assim você encontra o lucro presumido. Desse lucro presumido, subtraia o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é um dos itens que está lá no DAS. Soma do ano todo e subtrai. Encontra aqui o LPL, lucro presumido líquido. Esse é o valor que pode ser distribuído de forma isenta. Certo aí? Mas aí, a legislação tributária diz, olha, eu não estou te exigindo uma contabilidade, mas eu sei que você tem uma contabilidade porque o Código Civil exige. E se lá na sua contabilidade o lucro é maior, você pode distribuir esse lucro aí de forma isenta. Então está aqui. Ou, parágrafo 2º, lucro contábil se este for maior. E aí entra agora a figura do MEI. Está vendo que a lei complementar não se referiu à distribuição de lucro do MEI? E aí, então, a resolução CGSN 140, que regulamentou a lei complementar 123, ela diz o quê? Se lei complementar 128 alterou a redação da lei complementar 123, portanto, o MEI está dentro aqui do Simples Nacional, daí o CIMEI. Assim sendo, colocou o parágrafo 3º. Aplicam-se ao MEI as mesmas normas aplicáveis a ME e EPP do Simples Nacional. Só que aqui você tem que interpretar. Neste primeiro cálculo, receita bruta vezes percentual de lucro presumido igual a lucro presumido, menos IRPJ. Esta parte não se considera para calcular para o MEI. Por isso é que você tem que saber interpretar. Por que não? Porque MEI não paga IRPJ. MEI, no DAS mensal, paga um valor fixo, qual é? INSS de 5% sobre o salário mínimo. Se for MEI caminhoneiro, é 12%. É a única diferença. Mais o que? ISS de R$5 e ou ICMS de R$1. Esse é o valor fixo do DAS a ser pago de janeiro a dezembro. Portanto, não está pagando IRPJ. MEI não paga IRPJ, por isso não subtrai. Por isso é que, para o MEI, pegamos a receita bruta, aplicamos o percentual de lucro presumido, pronto. Esse lucro presumido é que pode ser distribuído de forma isenta. E claro, MEI não está obrigado a ter uma contabilidade, mas se fizer uma contabilidade e o lucro contábil for maior, pode distribuir o lucro contábil de forma isenta. Deu para entender a fundamentação legal de tudo que foi falado até agora? Até agora não. Essa aula é completa. Aliás, não é só uma aula, isso é um curso que está indo gratuitamente para você. Por isso, eu te peço, dê um like aqui neste vídeo, que trouxe essa riqueza toda de conhecimento para você. Inscreva-se aqui no canal, porque aqui só tem vídeo de qualidade. E não se esqueça, vá lá no Telegram, procure o endereço Roberto Sasaki MEI, ou então aqui na descrição deste vídeo está um link, e faça parte da comunidade, porque lá eu trago muitas informações do MEI que não são publicadas aqui no YouTube. Por exemplo, já eu vou fazer um vídeo provando o que a Receita Federal deu de entendimento agora, que o fato de uma empresa distribuir lucro, isso não é motivo para ter que transmitir EFD REINF. Portanto, as empresas MEI, que só distribuem o lucro aí, né, isento e ou tributável, não está obrigado a transmitir a EFD REINF, como ficou aí, né, essa discussão toda no ano passado. Certo aí? Então vai ter um vídeo que eu vou explicar tudo isso de forma detalhada e vou publicar aqui no Telegram, só vai ser aqui. Tá ok? Você não vai encontrar esse vídeo em outro lugar. Olha, acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, e se inscreva no novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025, porque esse é o único curso ensino raiz, onde o professor ensina tudo aqui no quadro com mapas mentais. Porque uma coisa é o instrutor ficar na tela só falando, e daqui a pouco você desliga, tudo desaparece da sua cabeça. Outra coisa é você estar assistindo uma aula onde vai guardando aí na sua mente, que são mapas mentais. E aproveite que ainda está na promoção de lançamento. E venha,
que eu te espero lá na sala de aula, porque esse é um curso não só para declarar imposto de renda, mas para interpretar e aplicar a legislação do imposto de renda. Coisa rara. Tamo juntos!